E essas consequências não estão relacionadas ao consumo do álcool na doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? E se a gente for pensar na etiologia, né, se não é o álcool que causa essa doença hepática. Então, a gente pode citar tanto a disbiose intestinal, a gente vai ver adiante que a disbiose intestinal, ela prejudica, né, as junções das células intestinais e permite a entrada de LPS, que é vinda aí das bactérias que são patogênicas. Também tem relação com estresse oxidativo, então aumento de radicais livres, inflamação subclínica também, muitas vezes relacionada ao quadro de obesidade, resistência à insulina, uma susceptibilidade genética também, então se o indivíduo já tem um histórico na família e ele associa obesidade, uma má alimentação, quadro de desbiose, ele tem maiores chances de desenvolver a doença hepática gordurosa não alcoólica e também o padrão alimentar ocidental, que é uma dieta com alto teor de gorduras saturadas, de carboidratos refinados, de açúcares simples, né? E aí esse padrão alimentar geralmente pode ocasionar a desbiose e a gente vai ver que são mecanismos que podem levar sim à manifestação da doença. E como consequência, a gente tem um acúmulo anormal de triglicérides no fígado, e aí isso pode ser consequência da lipotoxicidade ou também dos altos níveis circulantes de gordura saturada, colesterol e outros metabólitos lipídicos, principalmente vindos da alimentação. Só que nesse quadro de doença hepática gordurosa não alcoólica, o nosso sistema antioxidante, ele não consegue evitar esse dano hepático. Então, a gente tem aumento na produção de radicais livres, só que a defesa do organismo não consegue dar conta. E nem da inflamação também que acontece. E isso relaciona-se com uma evolução dessa esteatose, né? Então, das simples, né, simples entre aspas, presença de gordura no fígado, para um quadro mais característico, que é essa esteatohepatite não alcoólica. Então, essa figura aqui ilustra muito bem isso que a gente estava falando, né? Então, a gente tem aqui como ponto central inicial o quadro de obesidade relacionado a uma dieta ocidental. Então, a gente viu que é rica em gordura saturada, açúcares simples. E aí, o que acontece? Essa dieta ocidental, além de favorecer maior entrada de ácidos graxos livres aí dentro do fígado, a gente também tem um quadro aí de aumento do tecido adiposo, que piora o quadro inflamatório. Opa! Passou aqui, desculpa, pessoal. A gente tem também aqui a desbiose intestinal, que está muito relacionada a essa dieta inadequada, com o aumento da permeabilidade das células intestinais, que acontece na desbiose, nós temos aumento do LPS na circulação, que também leva a um quadro inflamatório. E aí, a gente tem também aquele, além da inflamação, né, aqui com as citocinas inflamatórias elevadas, que são produzidas tanto pelo adipócito e por esse aumento da permeabilidade intestinal, nós temos o aumento da produção de radicais livres, que culmina aí em alterações realmente no funcionamento hepático, nas células hepáticas, e aí a gente vê que é um mecanismo complexo, mas que leva, sim, a essa doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Então, o start é principalmente o estado nutricional do indivíduo e uma dieta ocidentalizada. E aqui eu trouxe uma outra terminologia que foi proposta recentemente por um grupo de especialistas, que é o MAFLD. Então, é a doença metabólica associada à doença hepática. E essa definição foi proposta no ano de 2020 por um grupo de especialistas, e eles evidenciaram que a presença da esteatose hepática somada a um ou mais 3 critérios que eles propõem, que seria o sobrepeso, obesidade, o diabetes mellitus tipo 2 ou a evidência de algum desequilíbrio metabólico, seriam suficientes para caracterizar essa nova nomenclatura, né? Para a gente não se reter apenas à questão hepática, mas também a associação de alterações metabólicas. E aí aqui eu trouxe um quadro resumo, tá? Isso é uma coisa nova, mas que tem sido discutida já. Então, o que eles falam? Que o indivíduo que tem algum diagnóstico de esteatose hepática, seja por método de imagem, por biomarcadores sanguíneos ou também por biópsia do fígado, se ele tiver
um quadro de sobrepeso ou obesidade, aqui pelo IMC, aqui a gente acaba considerando o IMC maior do que 25 em caucasianos no nosso país, a gente já pode considerar que esse indivíduo tem a doença hepática gordurosa associada ao metabolismo. Se esse indivíduo tem um peso normal, ou seja, um IMC menor do que 25, a gente precisa ter a presença de pelo menos mais 2 fatores de risco metabólicos, que seriam uma circunferência da cintura aumentada, e aqui eles usam um ponto de corte de 102 centímetros para homem e 88 para mulheres, pensando aqui nos caucasianos, tá? Mas toda a classificação eles também colocam aqui para os asiáticos. Uma pressão arterial maior ou igual do que 130 por 85, ou também o tratamento medicamentoso específico para pressão arterial, mesmo que esteja com valores menores. Um triglicerídeos elevado, maior ou igual a 150, ou tratamento medicamentoso específico para o controle dos triglicérides, mesmo com valores normais. Um HDL colesterol menor do que 40 para homens e menor do que 50 para as mulheres, ou também o tratamento medicamentoso. Quadro de pré-diabetes, um ROMA-IR maior ou igual do que 2,5, lembrando que esse ROMA-IR é uma equação que nós fazemos a partir dos valores de glicemia e de insulinemia para verificar se esse indivíduo tem resistência à insulina. Então, aqui seria um ponto de corte para diagnóstico de resistência à insulina, e também um PCR maior do que 2 miligramas por litro. Lembrando que o PCR é um marcador inflamatório, então eu tenho que ter ou alguma questão metabólica de circunferência, alteração de pressão ou exames bioquímicos, ou resistência à insulina, ou um marcador inflamatório aumentado. E aqui no terceiro quadrinho a gente tem que, se o indivíduo tem esteatose hepática associada com diabetes mellitus do tipo 2, ele já é caracterizado como indivíduo com essa doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, tá? Então aqui é só para vocês saberem que existe sim uma nova nomenclatura, e isso também pode ser cobrado aí numa prova, depende muito da referência que é utilizada, tá? E quais os objetivos da dietoterapia para o indivíduo que tem ou esteatose hepática ou essa doença hepática gordurosa não alcoólica? Então, primeiro, é perda de peso gradativa, a gente vai entender por que essa perda de peso não pode ser muito rápida. A melhora do quadro de esteatose, né? Então, a redução desse acúmulo de gordura no fígado, e também uma melhora da função hepática, exames bioquímicos, tá? Então, a gente consegue ver aqui, né, e lembrar sempre que nesses quadros iniciais, que é esteatose hepática e doença hepática gordurosa não alcoólica, ainda é um quadro reversível, a gente consegue recuperar com mudanças aí na alimentação e no estilo de vida desse indivíduo. Então, a primeira recomendação é perda de peso, tá? Então, esse quadro é bem comum em pessoas que estão acima do peso, mas a gente tem que saber que pessoas com eutrofia também podem apresentar quadros de esteatose hepática, fiquem atentos. Então, essa perda de peso tem que ser gradual nos pacientes com excesso de peso, que é o IMC maior do que 25, eu esqueci de incluir aqui, mas considerem aqui 25 kg por metro quadrado. E aí, uma redução de peso de 5%, ela estabiliza o processo de fibrose em pacientes que já estão com a doença hepática gordurosa não alcoólica cursando para uma cirrose, né? Então, a gente consegue ter essa melhora. Uma redução de 10% do peso no período de 6 meses tem relação com redução da inflamação e da fibrose hepática também. E a gente precisa evitar essa perda de peso rápida, porque o que acontece? Se eu promovo uma perda de peso muito rápida, existe uma mobilização muito grande dos triglicerídeos que estão lá, né, armazenados no tecido adiposo. E aí, se eu tenho essa mobilização rápida de triglicerídeos, né, e a liberação deles para a corrente sanguínea, eu tenho um risco muito grande de evoluir essa esteatose e esse dano ao fígado. Então, essa perda de peso tem que ser lenta para que essa mobilização dos triglicérides também seja lenta e não haja essa sobrecarga, né, de gordura ali na circulação para o nosso fígado. E aí trouxe também aqui, adicionalmente, uma diretriz, recomendações da diretriz da ESPEN de 2009, que fala que para pacientes com sobrepeso ou obesidade, uma perda de peso de 7 a 10% traz essa melhora da esteatose, né, então do acúmulo de gordura e também da bioquímica hepática, então a gente consegue ver melhora de marcadores como, por exemplo, TGO, TGP,
o gama-GT. Uma perda de peso maior do que 10% tem a melhora da fibrose, e que se a gente tem paciente obeso que teve falha de intervenção no estilo de vida, a cirurgia bariátrica pode ser proposta como uma alternativa de tratamento. E aí a gente tem que considerar também, como vocês já viram na aula de obesidade, que existem critérios para indicação de cirurgia bariátrica, mas em alguns casos ela é muito bem-vinda, tá? Temos aqui recomendações também em relação aos carboidratos. A distribuição é uma distribuição aí em torno de 45% a 65% do valor energético total. O ideal é escolher carboidratos mais complexos, né, com maior teor de fibras e que tenham uma baixa carga glicêmica. Quando a gente pensa em monossacarídeos e disacarídeos, a recomendação é de não ultrapassar 5% do valor energético total, e a gente precisa evitar alguns alimentos específicos, principalmente aqueles que têm xarope de milho adicionado. Então, flocos de cereais, né, que são aqueles flocos de milho geralmente açucarados, bolachas com adição de açúcar, sucos artificiais também adoçados, barrinhas de cereais, iogurtes industrializados, porque tudo isso pode trazer uma sobrecarga de glicose para a circulação e um desequilíbrio dessa lipogênese hepática, né? Então a gente sabe que excesso de glicose na circulação pode ser convertido a triglicerídeos e piorar todo esse quadro. Temos aí também a recomendação de lipídios, então o ideal é que não se ultrapasse 30% do valor energético total, e aí pensando em gorduras saturadas, aí que são muito relacionadas com o processo inflamatório, não ultrapassar 10% do valor energético total. E quando a gente pensa no ômega 3, ele tem efeitos benéficos, mas a gente não tem consenso, ainda não tem valores estabelecidos de qual seria a quantidade ideal. Então, quando a gente vai ver os estudos que avaliam a suplementação de EPA-DHA em indivíduos com doença hepática gordurosa não alcoólica, a suplementação varia muito, né? Então, estudos com 1 grama, com 6 gramas de EPA-DHA, então a gente não tem ainda um valor bem estabelecido. E aí, lembrando só aqui dessa questão dos ácidos graxos saturados, né? Por que eles são prejudiciais? Então, primeiro, eles modificam a nossa microbiota intestinal, então o consumo elevado de gordura saturada favorece o crescimento, né, de bactérias gram-negativas, aumento da gordura visceral também, aumento da resistência à insulina e do estresse oxidativo, então aumento na produção de radicais livres e aumento também da lipogênese, favorecendo a progressão de uma esteatose para um quadro de doença hepática gordurosa não alcoólica. O padrão alimentar também tem bastante relação, então o estilo alimentar mediterrâneo, ele tem relação com melhora da esteatose e sensibilidade à insulina, segundo a diretriz da ESPEN, e o que a gente vê é que é uma dieta muito rica em gorduras monoinsaturadas, principalmente vindas do consumo das oleaginosas, do abacate e do azeite de oliva extra virgem, e os estudos mostram que o padrão alimentar mediterrâneo ele tem relação com redução do acúmulo de gordura hepática, mesmo que não haja perda de peso desse indivíduo. Já em relação à soja, né, se a gente tem o consumo aí diário de 25 gramas de proteína de soja, existe relação com melhora do quadro de dislipidemia, principalmente a hipercolesterolemia, redução da glicemia em jejum e também uma melhora da tolerância à glicose. E isso pode ser atribuído aos compostos bioativos que a soja tem, como os isoflavonoides, a genisteína e também a daidzeína. E no caso do café, ele tem uma relação com a redução da inflamação e do estresse oxidativo, e aí também temos relação com os componentes bioativos, como a cafeína e os compostos fenólicos, e alguns estudos mostram que um consumo aí de 2 a 3 xícaras de café por dia pode ter uma relação com redução do risco do carcinoma hepatocelular, que é o câncer hepático. Com relação à nutrição enteral e parenteral, a diretriz da ESPEN de 2019, ela fala que pacientes obesos que têm doenças intercorrentes, eles devem receber nutrição enteral ou parenteral com uma meta de 25 calorias por quilograma de peso por dia e a proteína de 2 a 2,5 gramas por quilograma de peso por dia. Já em relação aos
prebióticos, probióticos ou simbióticos também, eles parecem ser adjuvantes na terapia. A gente tem que lembrar que a desbiose ela está relacionada a essa doença hepática gordurosa não alcoólica. E aí, diferentes estudos utilizaram diferentes cepas que mostraram redução da inflamação, e a terapia com os simbióticos ajuda a reduzir o quadro, né, os valores de glicemia em jejum, reduzir também os níveis de triglicerídeos e de citocinas inflamatórias, tá? Porque os simbióticos, se a gente for lembrar, é a junção dos micro-organismos com as fibras alimentares ali para que haja um melhor suprimento aí para esses micro-organismos. E os compostos bioativos podem ser utilizados também como estratégia, né? Geralmente vindos dos alimentos in natura. Então, nós podemos citar aí principalmente antocianinas, o resveratrol e os flavonoides, a quercetina, por exemplo, a vitamina C e a vitamina D e a vitamina E também, ali acabou saindo D 2 vezes, minerais como o cobre e o selênio, e os estudos mostram que esses compostos bioativos têm sim potenciais efeitos benéficos para a melhora desse quadro.